Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Estúdio USCS. O videocast de hoje tem a intenção de trabalharmos na Escola dos Saberes da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Eu sou o professor Jarbas, professor da Escola de Economia e também atuo no mestrado de GTI, de Tecnologias de Informação e Comunicação. E estão comigo hoje os estudantes de Economia do 6º semestre, Luiz Eduardo Rodrigues Fonseca, Rafael Raposo de Queiroz. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, professor. Um prazer. Sempre, né? Acho que em sala de aula nós já temos esse contato tão próximo, vocês já se destacam e aqui não será diferente. Tem também até novidades para apresentar hoje a quem nos acompanha por essa audiência. E eles vão participar conosco desse bate-papo gostoso, com a presença também do professor Sandro. Tudo bem, professor? Tudo bem, é um prazer, é uma alegria grande de poder compartilhar conhecimento, aprender também, né? Obrigado pela oportunidade. Sempre, professor. O professor Sandro está lançando um livro, Entender Finanças Comportamentais Não é um Bicho de Sete Cabeças, um tema muito relevante, algo que precisa ser bastante trabalhado de forma societária. E o professor Sandro traz na sua bagagem, além de ser administrador e professor, é mestre em ciências ambientais. Me permita ler, professor? Sim. Aqui o mini currículo, ele já tem uma extensão. Tal, né? Nós vamos aqui ficar com essa lembrança. O foco do professor Sandro, Estratégias Empresariais Sustentáveis, é pós-graduado em Inteligência Financeira e Gestão de Pessoas e também possui formação em psicanálise. Administrador de empresas desde 2000, 25 anos de experiência no mercado financeiro e agora com o recém-lançado livro Entender Finanças Comportamentais Não é um Bicho de Sete Cabeças. Professor da FATEC Antônio Russo, São Caetano do Sul, já atuou como docente e coordenador de cursos em outras instituições de ensino superior, nas áreas de finanças, comportamento organizacional e estratégia de negócios. Lidera a gestão empresarial de uma empresa, é palestrante, aborda temas como desenvolvimento humano, espiritualidade e ética, inspirando reflexões sobre propósito, bem-estar e sentido da vida. Haja fôlego, né, professor? Baita currículo. Haja é uma fôlego, inspiração, né? Pra gente aí que está começando. Então, participem, deixando seus comentários e sugestões sobre o tema aqui no YouTube. Primeiramente, seja bem-vindo. Muito obrigado por sua presença. E já vamos aproveitar, professor, para fazer a primeira pergunta sobre finanças comportamentais. Entendemos que em nosso país, as pesquisas sempre apontam 8 entre cada 10 brasileiros que se encontram endividados. Podemos ter, por um lado, a questão da baixa renda do brasileiro, por outro, a cultura financeira, que não é tratada nos lares desde a infância. Como que foi para ti escrever um livro trazendo um tema de tamanha relevância para uma linguagem prática e simples? Vamos lá. Bom, novamente, obrigado aí. Primeiramente, há muito tempo, principalmente na minha área profissional, eu trabalhei muito tempo no mercado financeiro, e eu percebia que as pessoas, os clientes, eles sabiam o que precisava ser feito, tinham conhecimento, mas não... muitos deles se endividavam. E aquilo me gerava uma certa inquietação, uma certa curiosidade. E ao longo do tempo, depois eu entrei para a docência, e isso também se repetiu com alunos, enfim, em vários campos, enfim. E me gerou uma vontade de escrever sobre algo, de procurar entender o que acontecia. E aí eu entendia que o conhecimento, só o conhecimento, ele não garante o sucesso, por exemplo, no campo financeiro, que era a minha área, né? E aí eu fui estudar um pouco mais, e aí li alguns livros, e aí resolvi escrever sobre finanças comportamentais. Há um problema estrutural, um problema de sistema. Falando, por exemplo, no Brasil,
onde há uma discrepância, né, de classes sociais, enfim. Então, esse é um problema estrutural, mas há também, eu considero importante as questões de comportamento. Finanças comportamentais, ela é um complemento de economia comportamental, e ela vem para complementar aquele entendimento da economia tradicional que considerava só questões racionais como princípio fundamental, vamos dizer assim, começando lá com Adam Smith, do homem econômicos, que o homem ele procura sempre o bem-estar próprio, que ele procura sempre ter um lucro, né? Algo positivo para ele. E depois com Taylor também, reforçando isso, né? Mais um pouquinho para frente. E as novas teorias com Kahneman, que é um psicólogo, portanto, ele não é economista, e ele veio com esse entendimento de que no livro Devagar Rápido e Devagar, ele conduz, né? O autor ele conduz da seguinte forma, que nós temos duas formas de pensamento. O sistema 1, que é intuitivo e impulsivo, e o sistema 2, que é um sistema racional, né? E devagar. E aí, para justificar, né, o estudo sobre as questões comportamentais, o sistema 1, ele traz esse conceito de que há variáveis, e não somente questões racionais, ou questões sociais, culturais e pessoais também, né? Então, foi um pouco difícil, eu demorei um pouco para poder construir isso, eu ia anotando várias coisas ao longo do tempo, e até um momento que eu consegui estruturar um pouquinho melhor, e aí procurei trazer da melhor forma, de uma forma mais simples, mais humanizada. Portanto, eu considero um livro não tão técnico, mas com conceitos, com princípios, com referências, mas um livro mais reflexivo, de autoconhecimento. E é isso. Não sei se eu respondi Respondeu. Legal demais, Pro. Bela introdução, né? Eu acho que, assim, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui. A gente está representando a USCS Finance aqui, que é a liga que a gente fundou aqui na faculdade. Então, hoje a gente está trazendo bastante luz sobre assuntos como esse com a liga. Então, a gente está querendo desenvolvimento pessoal para todo mundo que faz parte, para todo mundo que participa dos eventos. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Mas achei muito legal esse contraponto que você trouxe, esse contraste, né, do que era, que parece, né, ser muito, muito recente, muito novo tudo isso, né? Então, se pegar de 100 anos para trás, por exemplo, ainda tinha essa parte, né? De uma finanças mais sobre números, mais sobre dinheiro, menos sobre pessoas. Isso. Né? E aí, trazendo essa parte mais introdutória, que a nossa missão aqui, eu com o Eduardo, é trazer um pouco mais do interesse do estudante, às vezes a pessoa que está no primeiro semestre, por Exato. exemplo, não está entendendo tanto ali do assunto. O que a gente pode ver de fato? Então, você falou da parte do Kahneman, o que acontece de fato? O que são esses vieses? O que torna a economia mais sobre o comportamento? Até nessa questão que o professor falou, do endividamento das famílias. Como que isso acontece na prática? Então, o que é o excesso de confiança? Para a galera que está se introduzindo vai entender. Bom, não só Kahneman, né, que é um dos autores, tem outros também, mas nesse livro ele fala sobre vieses cognitivos, que são falhas, erros, que são atalhos mentais. O nosso cérebro é mais ou menos assim. Vou tentar falar de uma forma simples, o mais didática possível. O nosso cérebro ele é programado para facilitar as coisas. Para ele se desgastar menos. O quanto menos a gente fazer de esforço, o cérebro ele conduz dessa forma. Então, ele procura, num desafio, principalmente numa situação de pressão, qualquer desafio que é imposto para o cérebro, ele procura mecanismos de gastar o menos possível de energia
para resolver isso. E aí surge esses vieses, né? Esses atalhos mentais. Você falou de excesso de confiança, não lembro o que... Alguns trazer um pouco mais essa parte específica, o que pode talvez se relacionar com isso que o professor trouxe de endividamento das famílias, que tem um dado bem alarmante aqui no Brasil. Sim. O próprio efeito manada. Isso daí é o maior, né? O que tem mais presente no Brasil. Que eu pegando na minha experiência aqui, eu trabalho em um grande banco, então eu acabo falando com muitas pessoas durante o dia. E, cara, se repete muito os comportamentos financeiros, em muitas delas. É impressionante. Muda o sobrenome, muda a região, muda tudo, mas é presente. Esses mesmos comportamentos, é incrível. Eu costumo dizer que claro, com base no que eu estudei, né? Mas falando de comportamento, também é um fato que cada um de nós temos experiências próprias, vivências próprias, culturas diferentes, e isso influencia. E é sobre isso o tema finanças comportamentais. A população, as famílias, por exemplo, o efeito manada, né? É um conceito de que uma pessoa ou várias pessoas, elas seguem uma tendência de um grupo de forma irracional, sem saber o resultado, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Há um tempo atrás, um banco, uma fintech, disponibilizou ofertas, a sua primeira oferta de ações, né? E aí, aquele comentário todo, todos investindo, várias pessoas comentando. E aí, por exemplo, eu também faço essa aplicação, esse investimento, compro essas ações dessa empresa sem nenhum estudo. Então, isso caracteriza o efeito manada. Eu fui no mesmo barco, no movimento de uma série de pessoas, e um ano depois, essas ações valiam cerca de 40% menos do que quando a gente comprou, né? A pessoa comprou. Então, isso é um exemplo do efeito manada. E há outros também atalhos, e a gente vai estar falando aqui que está muito associado ao senso de pertencimento, né? O FOMO, né? O Fear of Missing Out, né? O medo de ficar de fora. Eu não quero perder a vez. Isso. E aproveitando o seu gancho, sobre a USC Finance, o que o Rafael Eduardo tem a nos trazer com essa associação com as finanças comportamentais? Fechou. Eu acho que assim, a nossa ideia com a Liga muitas vezes também tá democratizando informação, tá passando de forma mais fácil, apoiar os estudantes que estão começando agora, uma rede de apoio que talvez a gente não tivesse, que era latente, então vem de uma necessidade que a gente teve. Então, hoje na faculdade a gente tem projetos que ajudam o estudante, então conectam o estudante com o mercado, mas é muito diferente nessa parte do pertencimento, por exemplo, você tem uma comunidade que é sua, você tem algo que é seu, que você está ali conectado com um estudante, você não está com um professor numa divisão ali que a gente acaba fazendo na parte mental de estudante, professor. Então, ter uma comunidade nossa foi algo que a gente viu muito beneficamente. Então, o Edu até talvez vai entrar mais nesse mérito da criação da Liga, mas a gente viu que outras faculdades faziam isso, né? E tinham diversos projetos, vários braços que conseguiam evoluir a partir da criação da Liga. Então, a nossa ideia vem bastante disso, inclusive partindo para a parte de finanças comportamentais. É muito comum, cara, que aqui na faculdade, entre estudantes de economia que estão estudando as suas finanças, como que a gente pode gerir o próprio dinheiro, a gente está sempre começando por onde? Como que eu posso fazer o meu dinheiro render mais? Que é mais sexy. Hoje o investimento, a gente acaba indo por esse lado. Como que eu vou fazer o dinheiro que eu ganhei trabalhar por mim? Então, isso é onde todo mundo parte e, ao mesmo tempo, a gente vê, por exemplo, alguns colegas que é extremamente comum, tá perdido na parte de como que pode se estruturar,
às vezes a diversificação da carteira, sendo bem sincero, eu vou colocar 10% do salário no Tigrinho. Isso acontece com a gente que está na universidade. Então, imagina quem não está... de economia. É impressionante. Então, não toma nada. Imagina quem não está, né? Então, imagina quem, às vezes, não tem a oportunidade de estar aqui numa universidade boa como a nossa. Imagina quem não está com a vontade que a gente tem. Então, o mundo, hoje em dia, ele leva, muitas vezes, para esses comportamentos que é difícil a gente formar uma base. Então, a gente vai falar de investimentos, mas como que a gente vai subir isso? A gente vai subir numa base que está com areia movediça ali, que não sabe, por exemplo, como que a gente faz os nossos gastos, que vieses que acabam fazendo que a gente gaste mais. Então, tem muito disso que o próprio estudante consegue ter as suas dores e às vezes ele nem sabe. Jogar uma luz em cima disso é uma das coisas que a gente tem bastante compromisso, não só conectar com o mercado, mas também desenvolvimento pessoal, é uma coisa que a gente tem esse braço. Pegando até o gancho que o Rafael falou, a gente criou o Skills Finance, a gente foi num evento da geração Z, e a gente começou a ver um monte de liga universitária de várias universidades. E, cara, eu, o Rafael e o outro fundador, e isso me gerou uma revolta muito grande. Porque, cara, como é que essas instituições têm e a gente não tem? E aí a gente começou a articular, falar com os estudantes, movimentar. E aí, o que a gente percebeu? Que tinha uma demanda reprimida muito grande. Tinha muita gente querendo entrar. Tanto que no projeto que a gente começou com 3 pessoas, hoje já tem mais de 30 no projeto da USCS Finance. Então tem um engajamento muito grande. Do ponto de vista da educação financeira, o que a gente pode propor para os alunos? Eventos. Tanto a gente já trouxe um evento de um especialista de investimento para falar, isso foi um evento externo. E a gente está querendo fazer também um evento interno, porque a gente colocou muita gente para dentro, principalmente gente dos primeiros períodos, gente que não tem uma bagagem ainda. Então, o que a gente quer fazer? Quer capacitar. Então, a principal missão da Liga é tentar encurtar essa distância do mercado de trabalho com a faculdade. Muito legal. Essa ligação, cara, eu sei que o professor ele tem um papel muito importante. Só que de aluno para aluno, sim, a gente consegue se conectar mais com as pessoas. Então, esse é o nosso principal motivo. Complementa bem. Eu acho que melhor do que trabalhar, eu acho que a USCS Finance está me fazendo ter brilho nos olhos, cara. Tá querendo engajar bastante. E essa relação é importantíssima, porque eu posso falar que isso é uma prosopopeia flácida para acalentar bovinos, ou eu posso dizer que é conversa mole para boi dormir. Então, a linguagem tanto pode nos distanciar quanto nos aproximar. E quando vocês estão conversando entre os pares, o senso de pertencimento, a ideia do acolhimento por assuntos que são necessários, por vezes nós deixamos de lado, porque falar de dinheiro é um tabu. Sim. Difícil até em casa falar sobre isso, né? Quiçá entre amigos, né? Colegas de faculdade. E aqui entra uma outra colocação, que a Liga, professor Sandro, ela também pode ter uma utilidade com o conceito das redes sociais, a economia da atenção. Sim. Nós somos muito dispersos, aquilo que aparece de imediato e eu quero para ontem, né? Quando foi trazido que qual investimento é o melhor, é a pergunta de milhões, né? Qual investimento é melhor? Sim. Creio que se não tiver numa caderneta de poupança, você já está bem, né? E às vezes até no curso de economia, talvez vocês encontrem quem ainda, né, esteja atrelado a um produto que já não se faz suficiente, né? E é muito engraçado porque essa parte da FOMO, né, que você tinha comentado, a gente tenta criar algo bom, a gente tenta criar isso nesse bom sentido. Então, o cara que está na poupança, ele não vai tá mais tão legal assim, ele vai estar um pouco incomodado que está tendo um movimento ali. Então, muito do que o Edu falou de uma necessidade ali, algo reprimido, eu acho que vem disso. Todo mundo está se engajando bastante e aí acaba sendo legal porque não quer deixar de participar disso, então fica legal. Bom, perfeito, né? Bacana, é bonito, é bacana ver isso, né? Os jovens, os alunos preocupados. Finanças, e principalmente finanças comportamentais, é uma constante nas nossas vidas, né? Eu brincava, até brinco às vezes com alguns colegas, por exemplo, no curso de administração, qual área é mais importante, o RH é importante, porque tudo depende de pessoas, o marketing é a alma do negócio. E eu dizia, né, claro, eu vendia meu peixe, né, que eu sou mais da área de finanças, que finanças envolve tudo. Uma empresa para sustentar, ela tem que ter lucratividade, por exemplo, né?
Na economia como um todo, você trabalha, presta serviço para você receber algo e aí você insere novamente isso na economia, no mercado. Então, finanças é super importante. Tudo que você vai fazer depende de um recurso financeiro, né? E nesse contexto, não sei se a gente ainda vai abordar mais assuntos, né? Acredito que sim. Vem a educação financeira, né? Um olhar de um pouco mais atento, com mais atenção. Lá em finanças, que você trabalha em bancos, né? Não sei se você já entendeu isso ou já trabalhou dessa forma, sobre os perfis dos investidores, né? Conservador, moderado e agressivo ou arrojado, né? Cada um de nós temos um perfil, uma característica. E isso também é finanças comportamentais. Porque quando você vai fazer um investimento, dependendo do investimento, os bancos é obrigatório, né? Você preencher fazer uma análise de perfil, por exemplo, uma aplicação, um investimento arriscado, então você tem que ir lá, entrar ciente, mesmo que não tenha tanto conhecimento. E isso envolve essas questões comportamentais e não só racionais, né? Não só calcular, não só... Eu também falo que rentabilidade passada não garante a rentabilidade nem atual nem futura, né? Então, eu nessa de escolher, de olhar para uma rentabilidade passada e simplesmente, sem entender, eu tomar uma decisão, eu posso gerar um problema para mim lá na frente. Bacana. Perfeito, né? Quem estuda economia, a gente pode até pegar um gancho aqui para falar do ciclo de mercado. Não sei se a Liga também entra com essa aderência para esses estudos de comportamento, trazendo que a história se repete. Então, por mais que o passado ele não seja garantia de futuro, nós sabemos que existem as ondas, né? A Howard Marks, né? Que apresenta esse ciclo de mercado. Nós falamos atualmente em criptoativos, Sim. em diversificações com reserva de valor. Uhum. Não sei, a Liga, né? Como que ela está nesse ensejo? Quem cuida dessa parte de ciclo de mercado, tudo, para entender tudo, é a parte acadêmica. Tem um grupo lá que cuida só dessa parte. Eles, nessa parte aí, o que eles estão fazendo e o que já está no planejamento? Eles estão fazendo posts para o LinkedIn, posts para o Instagram de educativos, tentando simplificar essa linguagem. E mostrando, acho que o Rafa pode complementar também. Não, a gente tem basicamente deixar também, né, deixar um agradecimento para eles, porque eles fazem parte essencial disso, né? Então a gente tem o diretório acadêmico, que vai estar sempre nessa parte de produção de conteúdo, que vai estar pensando, colocando um pouquinho mais de esforço para fazer ali mais devagar, não fazendo automático, puxando até um pouco do rápido devagar, mas para trazer um trabalho um pouco mais dessa análise, né? Então, a gente tem essa ideia de trazer sempre conteúdo, a gente tem vários braços que a gente pensa em fazer isso, né? Tanto de análise de mercado, quanto até agora nessa parte de finanças comportamentais, a gente tem ideias de colocar encontros para falar do curto prazo também, o quão a gente entender isso, que as nossas ações hoje vão formar o nosso futuro, né? Então, não quer dizer que a gente vai... que você tá com uma fatura alta no cartão vai acabar com a sua vida financeira, mas que a sua vida financeira vai ser sensível aos seus comportamentos, e isso é interessante de saber à medida que a gente vai construir um patrimônio, à medida que a gente tem o dinheiro limitado, né, é um recurso limitado, e a gente precisa alocar para satisfazer e para ser bom para nossas vidas. Então, a gente tem tanto para esse lado de maior, e a gente tem vários braços que a gente vai produzindo isso, mas a ideia também é aproximar, fazer mais para o hoje e não só fazer para os investimentos, mas para a vida financeira em geral. Sempre com uma linguagem que conecte com o estudante. Exatamente. Que é o mais importante, que a gente já percebeu que esse é o nosso público-alvo. A gente não vai falar com o professor de uma maneira, mas a gente vai falar com o estudante. E é esse público que a gente quer alcançar. Tem que ser interessante para todo mundo, né, profissional. Então, tem que ser interessante para a faculdade, tem que ser interessante para o estudante que às vezes não está participando da liga, mas quer consumir o conteúdo, para o estudante que está se desenvolvendo, que está fazendo parte, está colocando ali no LinkedIn, está aparecendo, também tem que ser interessante para ele, por isso que tem que dar os créditos quando a gente fala do diretório acadêmico, da parte de produção, da gente que está aqui. Então, acho que isso também tem que ser sempre gratificado.
Não, perfeito, né? E seguindo a linha até do rápido e devagar, que não estava nem na nossa pauta inicial, mas acaba norteando as finanças comportamentais. Uma expressão que é trazida no livro de ponta a ponta é o efeito Visiati. What you see is all there is, né? Tudo que você está vendo é aquilo que existe. Então, o que eu não vejo, não existe, né? E aí acaba entrando até no conceito da dissonância cognitiva, se quiséssemos expandir para outras áreas. Mas trazendo aqui, fique à vontade, se o professor Sandro, o Rafael, o Eduardo querem contribuir, esses conceitos, a percepção assim de falta de planejamento financeiro, ela é diferente quando eu falo assim estudantes, quando eu falo em profissionais? Qual o olhar de vocês? Acontece até mesmo com aqueles que conhecem finanças, porque educação financeira não necessariamente garante o letramento financeiro, não necessariamente garante o conhecimento financeiro. Uma coisa é você receber a informação, a outra é você gerar conhecimento. Sim. Fique à vontade, se é o olhar estudantil, se é o olhar profissional, vamos trocar. Eu penso que o exemplo, a educação como um todo, ela vai contribuir muito para atitudes lá na frente. Há um contexto claro, o jovem, a criança, né? Nas suas fases, tem um entendimento diferente. Eu costumo dizer que nós mudamos de ideias, nós mudamos de posições ao longo do tempo. Eu não penso como eu pensava antes. Trazendo aqui só um compartilhar, eu demorei muito para muitas coisas. Meus pais não costumavam falar muito sobre finanças para mim, por exemplo. Eles falavam de forma subliminar. Eles ensinavam que eu não podia gastar mais do que eu não tinha. Mas não era uma didática diferente. E então eu digo, reforçando o que o professor Jarbas trouxe, o conhecimento ele é importante. Ele é fundamental. Mas ele só não garante. Ele é uma ferramenta fundamental. Auxilia e é uma das soluções para que a gente identifique, por exemplo, vieses cognitivos, que a gente identifique comportamentos impulsivos e compulsivos. Então, uma das ferramentas é a educação como um todo, mas falando aqui de educação financeira principalmente. Não sei se vocês concordam. Eu concordo muito com o que o professor falou. E eu tenho um caso desse na minha família. Assim, eu vim de uma família de bancários também. Então, todo mundo trabalha em banco. E, assim, é uma pessoa que tem total conhecimento do mercado financeiro aprofundada, certificada, mas não aplica na prática. Então, nada adianta conhecimento sem aplicação real. Não tem resultado prático nisso. Uhum. Pro, eu vou trazer uma questão um pouco mais específica, porque até dentro, nessa questão de a gente vai mudando as nossas preferências, né? Tem uma coisa que tem acontecido, por exemplo, de que os alunos que estão na faculdade, geralmente nos primeiros semestres, o pai está pagando a mensalidade, alguma coisa nesse sentido, depois começa a trabalhar e começa ele mesmo pagar a mensalidade. E aí eu percebi, que aí é uma coisa observada, você pode me trazer se faz sentido do ponto de vista comportamental ou não, se existe alguma coisa que a gente pode pensar que isso que faça sentido. Mas, basicamente, assim, o estudante, às vezes ele passa eu não tenho nenhum gasto no mês, então, às vezes eu não preciso tanto daquela camiseta, então, eu não vou comprar mesmo, porque aí eu consigo guardar todo o salário. Sim. Mas aí ele começa, por exemplo, a pagar a mensalidade. Ele já começa, às vezes, com um gasto mensal de coisas que são essenciais, para o patamar de que antes era 0, agora é R$1.000. E ele fala, bom, agora eu vou comprar uma camiseta de 80, é pouco. Eu já gastei 1.000, já tenho que gastar 1.000. Não tem como não gastar esses 1.000, então o que é mais 80? Isso aconteceu comigo, eu sou um exemplo prático. Eu sou um exemplo vivo. Eu não vou falar. Pode ter uma conversa com eu vou falar de quem que eu puxo ideia. A orelha queimou agora, né? Mas acontece com alguns estudantes e... Queria até aproveitar isso. Essa pergunta aí é muito importante. Tem muita gente que está ouvindo que eu acho que ficaria... bem interessado nesse assunto. Então, eu vi que, assim, acaba tendo uma questão de relativa de gasto. Então, eu já tenho, até às vezes, eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, eu estou pagando minha faculdade o suficiente, eu mereço
né? Sim. Gastar um pouco comigo, às vezes um gasto que eu não precisava, eu posso ser um pouco irresponsável financeiramente. Então, não sei se tem algum viés, alguma coisa nesse sentido que a gente consegue ver, seja de, já tô gastando, então vou gastar mais um pouquinho, qual que é o problema? A gente pode pensar no viés do imediatismo, né? Que nós tomamos decisões, fazemos escolhas e muitas vezes por impulso mesmo, né? O jovem, eu costumo dizer, na fase, né, de jovem, nós somos um pouco, né? Inconsequente no bom sentido. Mas às vezes pagamos por essas nossas atitudes, né? O viés da ancoragem também, onde você fixa algo como referência e aí você toma decisões baseado naquela referência, por exemplo, também. Depois eu posso trazer um exemplo ou alguns exemplos aqui. Eu passei por isso hoje. Eu caí no viés da ancoragem hoje. Tá vendo? Todos somos suscetíveis a esses viés. Todos somos, não tem né? como, É o efeito manada. Tem um conceito também, que é um conceito de comparação social. O professor Jarbas também comentou sobre as questões de mídia social, né, tudo muito fácil, né, o advento da tecnologia. E a comparação social é um fenômeno que, basicamente, é você ficar se comparando com aquilo que é postado, com aquilo que é apresentado. E aí você toma decisões, faz escolhas precipitadas com base naquela comparação. A comparação, ela é algo muito perigoso, porque, novamente, cada um de nós temos um olhar diferente sobre a vida, sobre as questões, sentimos diferente. E comparações não deveriam ser feitas. Muitas vezes não são benéficas, porque você tem experiências diferentes, vivências diferentes, referências diferentes, e cada um tem a sua. Então, eu tomar uma decisão, por exemplo, né, nesse exemplo que você trouxe para nós aqui, baseado em algo, em alguém, impulsivamente, pode acarretar em prejuízos financeiros, né? Então, a educação financeira, as finanças comportamentais, vem trazer isso, esse olhar, esse alerta, essa responsabilidade, como disse o Eduardo, não só na teoria, mas também na prática. Não sei se eu consegui. Não, deu. Não, respondeu muito Deu pra bem. ter várias coisas, né? Tanto do imediatismo, já tô aqui, já tô gastando. Sim. Ou até da ancoragem, né? Tava relacionado. Não tinha gastos por mês, Sim. agora eu já tenho 1.000, então agora a relação ficou menor. Já tem esse gasto, Sim. então ficou mais propenso. Acho que teve várias coisas legais. Pode falar. E fora o viés do otimismo, né? Exatamente. Sempre aquela expectativa de que amanhã será melhor, Sim. né? Vamos lá. Pegando até esse gancho aí que o senhor falou, professor, o que eu percebo? O primeiro passo é o mais difícil. A pessoa que está tentando se equilibrar financeiramente, ela pensa que o primeiro passo é muito difícil, é muito, muito distante dele. Então, como é que fazer esse equilíbrio? Não começar de uma maneira abrupta, como é que a pessoa consegue fazer isso de maneira mais equilibrada, que sem ter tanto impacto na vida e consiga ser de forma mais longa? Sim, o primeiro ponto Estão apertando, viu, Sandro? Sim, eu tô vendo, tô sentindo. Eu tô aqui pensando aqui, como é que eu responderia isso? Eu vou pegar o papel e caneta e começar a anotar aqui. A bola tá contigo. O viu? primeiro ponto é o conhecimento. O conhecimento, ele é importante, ele traz uma base, mas só conhecimento não é suficiente. Eu queria trazer aqui, por exemplo, um método ou um hábito, né? Falar sobre disciplina. Então, para auxiliar isso, eu com o conhecimento e mais algumas ferramentas, algumas formas de aplicar o conhecimento, e uma delas é ter disciplina, e disciplina eu falo de hábitos, de métodos. Eu preciso criar um jeito, uma forma para que eu consiga fazer aquilo.
mesmo que eu tenha dificuldade. Disciplina, eu não falo de rigidez. Disciplina não é rigidez, apesar que muitos entendem dessa forma, né? Então, eu acredito que criando-se uma metodologia e sendo disciplinado em aplicar essa metodologia. Por exemplo, até comento um pouco no meu livro, sobre você sempre perguntar o porquê que você tomou aquela decisão. Falando de finanças, né? Por que eu tomei essa decisão? Foi porque eu quis? Foi porque eu preciso? Aí tem um conceito do que é necessário, do que é supérfluo também. Então, essas reflexões, e ao longo do tempo, isso vai virando hábito. No começo é difícil mesmo, entendeu, Eduardo? Não é fácil, não é fácil. Principalmente com tudo que a gente tem de ofertas, né, de possibilidades. Eu não sou tão jovem assim, cronologicamente falando. Ou é jovem há mais tempo. Também. Mas o mundo, né, ele está bastante diferente. E que bom que está diferente, né? Então, nós, há um tempo atrás, não tínhamos tantas possibilidades como temos hoje. E graças a Deus, né? Então, é isso, Eduardo. Eu entendo dessa forma. Não, incrível. E o interessante é que essas mudanças, né, os hábitos, né? Os padrões de consumo, quando o professor Sandro traz a ideia de ser jovem há mais tempo, o conceito do streaming é algo que nós talvez não tínhamos há 10 anos ou um pouco mais. O próprio Eduardo trouxe o conceito das bets, das apostas online, né? Sim. Que já estão aí no orçamento. O próprio varejo já se questiona porque o dinheiro da pizza agora está sendo destinado às bets, né? Já faz parte do orçamento. Podemos pensar nos pets. As famílias estão menores. Verdade. E isso é mudança de comportamento. Sim. Agora, o difícil, de fato, como trouxe o professor Sandro, né, é a geração da disciplina. Ter hábitos consolidados, não rigidez. Acho que você tem ali, tal qual, quando eu entro em um curso de economia, eu sei que eu estou destinando 4 anos de investimento em mim. E em finanças, a gente diz que é o melhor investimento. Se tivesse que dar uma resposta, qual é o melhor investimento? É investir em você mesmo. Porque conhecimento ninguém nos tira, né? A liberdade de você ter as suas escolhas, isso é fruto do conhecimento. Ter o acerto nos investimentos não quer dizer também se tornar um multimilionário. Sim. Quer dizer que você passa a ter opções de escolhas, né? E sempre pautado nos 3 comentários do professor Sandro. Eu posso, eu quero, eu devo. Sim. É isso que a gente tem que pensar, né? Com a Liga, né, trazendo aqui agora para o Rafael, se já é percebido, Rafael, que acredita-se que essa abertura de portas no mercado também seja possível, considerando que as empresas buscam talvez muito mais as habilidades comportamentais. E, por vezes, a economia é entendido como se fosse uma ciência exata, né? Como é que vocês veem assim, a Liga nesse contraponto? Não, perfeito, Pro. Até, assim, eu mesmo, quando eu estava na época dos vestibulares, pensando o que eu ia fazer, eu não tinha noção do quão inexata era a economia. O quão, né, o quão é sobre múltiplos fatores e quanto eu não ia ter certeza das coisas. Então, foi passando o semestre, a gente vai percebendo que quanto mais estuda, menos a gente tem certezas e mais a gente vai aprendendo e isso pode andar para lados separados. Então, na parte dos estudantes e como a Liga, eu acho que a gente formar uma comunidade e aprender a trabalhar entre nós é uma coisa que é muito valiosa para o mercado. Então, de fato, cada vez mais o mercado ele vai estar mais olhando para quem você é, como você se porta, do que, às vezes, o lugar que você está hoje, né, o emprego atual ou a faculdade. Então, querendo ou não, pensando no aspecto comportamental, a gente se comporta também de acordo com esses lugares que a gente frequenta. Então, se você se tornou uma pessoa mesmo frequentando talvez um lugar de trabalho que não faz tanto sentido, então, putz, o cara entende muito de finanças, fala bem, e ele está trabalhando em outra área, significa que o cara estudou, se desenvolveu para isso. Então, a gente tem, ontem mesmo, a gente estava falando com o pessoal que entrou na Liga, né? E já pensando em migrar, tá nos primeiros trabalhos, não tá indo na área que quer.
Então a gente falou, cara, aqui é o lugar para isso. Aqui é o lugar para você se desenvolver, aqui é o lugar para você estudar e para quando você chegar numa entrevista, nos lugares que você quer, você mesmo não estando com o dia a dia, mesmo não estando alinhado, você vai estar com a gente vai estar junto com você. Então esse trabalho é natural, né? Todo mundo vai se desenvolvendo junto e eu acho que essa parte comportamental, essa vontade é muito bem vista na empresa hoje. Muito bom. E o Eduardo, né? O Rafael comentou que você já é um case aí de uma situação. Eu fiquei aqui com a dúvida. A nossa audiência também quer mais detalhes, né? Você declara assim, que já percebeu alguma diferença do modo como lida com o dinheiro pessoal após seu contato com o estudo em finanças comportamentais? Percebo sim. O que eu percebo? Eu comecei a estudar finança comportamental em 2021, quando eu quis entrar no mercado financeiro. Então, eu tive que fazer a certificação, uma certificação lá da Ambima, enfim, e comecei a estudar isso a fundo. E eu percebi que foi muito bem. Só que o que eu percebi também que aconteceu no meu caso específico? Eu acabo não praticando tanto. Às vezes vai passando, a gente vai esquecendo, às vezes vai comprando por impulso, tudo. Então, estudar agora, principalmente para fazer esse podcast, foi muito bom porque eu trouxe à tona. Trouxe muito de conceito que eu tinha esquecido. Eu já sabia, mas eu não aplicava. Mas assim, eu cuido bem do dinheiro. Eu guardo, só que eu poderia guardar mais. Sempre tem como melhorar. Inclusive, uma coisa que é legal, muitas vezes a gente introduziu também, acabei... Eu conhecia, por exemplo, Rápido e Devagar, mas eu não tinha lido. Sim. Eu também acabei conhecendo um pouco mais de finanças comportamentais na parte de certificação para entrar no banco. E, cara, é um conhecimento que é introdutório, mas tem muito mais coisa fora disso. Então, pra gente, quando a gente começa a trazer o assunto e como a gente vai trazer isso pra Liga também em outras conversas, a gente começa a ver, por exemplo, a diferença de a gente estar pagando por uma caneca, pagando por uma água e pagando a fatura no final do mês, né? A gente desassociar o que a gente está pagando para pagar uma fatura. Então, são coisas que isso não vai estar na prova. A gente não vai ter noção disso. Então, tudo que a gente vai trocar e vai falar com vocês de coisas práticas que são muito interessantes a gente jogar uma luz e se tornar consciente, é uma coisa extremamente rica também. Então, muito interessante da parte introdutória. Acho que muitos alunos vão ter também isso como parte introdutória, mas quando a gente vai se aprofundando, a gente vai gostando, vai vendo um universo muito maior em cima disso também. Então, pegando até um pouco da minha experiência, é bom relembrar também os conceitos. Para relembrar para praticar, continuar praticando. E tem sempre como melhorar, e eu percebi isso. Principalmente vendo agora essa semana, tem como melhorar muita coisa nas finanças comportamentais minhas. Tudo depende do objetivo, né, de cada um de nós, né? Da finalidade, das metas de cada um de nós, e elas podem mudar ao longo do tempo. Por exemplo, eu também trago uma reflexão sobre esse livro que eu escrevi. Eu não sou escritor, escrevi um livro, não sei se vocês conseguem entender, não sou escritor, mas escrevi um livro. Estou iniciando, né? O entendimento do que é felicidade, falando de finanças, né? Eu posso não querer ser rico. Meu objetivo não é ser rico. Mas eu gostaria de ter hábitos financeiros saudáveis. Eu foco no equilíbrio, por exemplo, que pode me trazer uma riqueza futura. Então, finanças comportamentais passa por isso também. De traçar o que é o meu objetivo. E às vezes a gente, pela essa pressão social, pela comparação social, a gente às vezes quer ser algo ou atingir algo ou colocar como objetivo algo que na verdade não é o meu objetivo. Então eu posso ser feliz não sendo rico, mas tendo uma vida equilibrada. E o que é importante também para a saúde e bem-estar, né? É o chamado propósito, né? Você ter dinheiro com propósito, né? Não apenas ter por tê-lo, né? Mas ter esse equilíbrio, saber que uma negativa para alguma oportunidade foi escolha própria. Exatamente. Que é o conceito de liberdade, né? Nessas reflexões que nós estamos sobre carreira, futuro, né? A partir dessas experiências trazidas, né? A ideia, professor Sandro, sobre o jovem que faz ciências econômicas, de repente aparece oportunidade para trabalhar com consultoria financeira, porque é um dos cursos que mais dá base macro de conhecimento durante a formação, né? Assim, acho que se eu pudesse voltar no tempo da graduação, eu teria pensado em fazer eu também. economia, porque é um curso assim, riquíssimo, né? De trocas, de aprendizados, né? E, eventualmente, numa consultoria, como é que esses jovens podem convencer seus clientes a tirar aquele conceito de uma sabotagem, de serem autodestrutivos, né? Com esses efeitos das finanças comportamentais?
Vou trazer um exemplo aqui. Uma vez eu fui fazer uma consultoria numa empresa pequena. Não vou falar nome aqui e tal, mas enfim. E, bom, uma das primeiras coisas que quando a gente vai fazer uma consultoria é entender, fazer um diagnóstico, né? Do que o cliente deseja, quais são as dores, os sofrimentos, enfim. E fazer um diagnóstico para entender como está a situação da empresa. E, por exemplo, ele tinha ferramentas de rotina de trabalho. Tinha planilhas, ele tinha sistemas. E aí eu falei, bom, será que ele precisava de um consultor mesmo, né, financeiro, né, no caso? E aí eu fui aprofundando e aí identifiquei que ele tinha ferramentas para rotina, da melhor forma. Ele até tinha ferramentas para indicadores de desempenho e tudo mais, mas ele não aplicava, não utilizava. E aí é onde eu faço um contraponto, eu faço uma relação. O consultor, ele não pode, ou ele não deve, ou seria ideal, primeiro, entender a necessidade do cliente. E nesse caso que eu trouxe de exemplo, eu identifiquei que o problema dele não era a ferramenta. E era até um pouco falta de conhecimento para utilizá-las, mas era mais a disciplina, o comportamento. Ele, por exemplo, misturava a vida pessoal, a pessoa física, as despesas físicas com as despesas da empresa. Então, ele sabia de conceitos, mas ele não praticava e misturava as duas entidades, pessoa física e pessoa jurídica. E isso gerava um transtorno, um desencaixe no caixa da empresa dele. Fora outras questões comportamentais, pessoais, de comportamento mesmo, que acabavam interferindo na gestão empresarial. Então, eu entendo que o consultor, o aluno, ou a pessoa que está iniciando, ou até a pessoa que está já em algum tempo nesse mercado de consultoria, que ele entenda a primeira necessidade do cliente, mas que ele, além de auxiliar, contribuir com conhecimento técnico e modus operandi, porque às vezes o problema é esse mesmo, né? Uhum. Mas que ele também consiga entender essas questões comportamentais com o sócio da empresa ou os sócios. E aí é uma coisa bastante profunda, mas que eu entendo que esse é o segredo. Não focar só na questão técnica, mas na questão comportamental mesmo. Bem, né? Esse é o segredo. Tem várias formas de que está aplicada. Acho que estudar esse comportamento é quase que trivial se você quer ter um bom desempenho em qualquer área da vida, porque tá em tudo, né? De fato, o professor falou que caiu hoje na ancoragem, mas qualquer lugar, cara. A gente vai aqui na cantina da faculdade e vai estar um preço maior, não é o que eles querem vender, necessariamente, né? Sim. Ele tá o preço mais alto exatamente para falar, né? Não, aquele tá muito caro, vou pegar um mais barato, vou pegar esse. Ou aquela pipoca no cinema que tá um pouco... Então, tem muita ancoragem também, e para tudo na vida. Então, acho que tanto na parte de consultoria, nessa parte de marketing, em várias áreas a gente vai ser interessante a gente entender essa parte do comportamento, porque vai estar regindo tudo, né? Sim. Então, bem por aí, né? Concordo. O que eu pego do discurso do professor? Ele falou muito da parte de conteúdo, mas o que eu percebi? O mais importante é a prática. Tem que pegar, por exemplo, ler o livro dele e praticar, tem que colocar em prática. Se não colocar, não vai adiantar nada, vai virar peso, vai virar peso mental, né? E tem uma questão também que, às vezes, o cliente, ele não tem essa visão, né? Porque eu fui lá para prestar uma consultoria financeira e acabei não prestando uma consultoria comportamental, mas orientei-o que o problema dele, ou a maior dificuldade dele naquela questão ali, não era a questão de gestão empresarial. Era uma questão de comportamento mesmo. Então, e até foi um case de sucesso, porque a gente trocou bastante ideia, e eu
continuei com a consultoria. Então, ele melhorou lá a questão de controles e tudo mais, mas ele também se disciplinou em algumas questões e depois de um tempo, eu sempre gosto de voltar, de perguntar e saber como é que estão as coisas, né? Em algumas consultorias que eu fiz e pude ver que estava caminhando bem. Foi bem positivo, foi bem bacana. Pro, só uma rápida. Pensando nessa parte da prática e conhecimento, até para você, às vezes, tem que estar sempre puxando a orelha para funcionar na parte de vida financeira. Com certeza. Ufa! Essa é a minha ideia. Ufa. Com certeza. Acho que o professor Jarvis em algum momento perguntou e falou, né, comentou, sobre até aquele que tem conhecimento, até aquele que está habituado, acontece isso também, meio que no impulso, né? É aquilo que eu comentei, o nosso cérebro, ele é, entre aspas, preguiçoso. Então, ele, para facilitar as coisas, ele busca a melhor opção, a mais fácil. Por exemplo, aqui um viés de aversão à perda, por exemplo, né? Eu tenho medo de perder, então, ou eu não tomo, eu tomo uma atitude, e ao tomar essa atitude, eu tomo de forma irracional. Então, isso também acontece com quem tem conhecimento, com quem tem até preparo, né? Mas, é aquilo que eu disse, com o passar do tempo, você já vai, automaticamente, você vai enxergando, opa, peraí, por que eu fiz isso? Por que eu estou conduzindo dessa forma, né? Então, o conhecimento e a prática, a pesquisa, o estudo, vai te favorecendo ao longo do tempo. Então, à medida que o tempo vai passando, você vai ficando mais, digamos, experiente e mais atento a esses vieses, né? A esses atalhos mentais aí que até involuntariamente te força a tomar uma decisão que não era a mais adequada. Não, perfeito. Até no próprio livro do Kahneman, ele trata do conceito da experiência, do experimentar e do recordar, né? Sim. Às vezes você fica numa viagem por 7 dias, muito agradável, e no último dia tem um contratempo, no check-out do hotel, por exemplo, né? Aí você traz aquela lembrança que a viagem foi péssima, quando na verdade não foi. Não foi. Você teve uma experiência Sim. não agradável dentro de um período a recordar, né? E isso no comportamento a todo instante. Sim. Então, até mesmo nas consultorias, se pega um cliente que tem algumas lembranças não tão satisfatórias, né? Acaba trazendo aquilo como uma verdade, uma necessidade. Absoluta, né? Verdade absoluta. Exatamente, né? Querem perguntar sobre aplicações cotidianas? Eu tenho uma pergunta aqui que ficou muito na minha mente sobre 2 vieses. Sim. Que é o viés da ancoragem Sim. e o viés de excesso de confiança, professor. Sim. O que eu percebo, assim, principalmente nos pequenos investidores e nos investidores iniciais? Eles sofrem muito desses vieses. Sim. E aí, o que eu queria que o senhor respondesse? Como é que a gente que está começando a ganhar dinheiro agora, está começando a carreira, como é que esses 2 vieses impactam muito na hora de escolher um investimento, na hora de aplicar o dinheiro? Onde que tá o perigo, né? Onde é que está o perigo? Como é que é evitar? Por exemplo, o viés de ancoragem, você fixa uma referência e esquece o resto. Então, você fixa aquela referência e qualquer outra situação que, do ponto de vista prático e objetivo, por exemplo, eu compro uma TV por 5 mil, ou é anunciado uma TV por 5 mil. E aí eu continuo pesquisando e eu vejo uma outra televisão, a mesma televisão por 3 mil. E aí eu falo, poxa, tá barato. Porque a minha referência é aquele 5 mil. Só que eu não pensei que aquela televisão de 3 mil ainda está cara também. Eu também não pensei, por exemplo, que tudo bem, tá mais barato do que os 5 mil, mas eu tenho condição de pagar. Então, são atalhos que me fazem tomar decisões que me prejudicam lá na frente. Eu entendo que o estudo, o aprofundamento do estudo, favorece para que você cada vez mais, para que nós cada vez mais consigamos entender isso. A hora que acontece isso, opa, peraí, né? E qual foi o outro viés que você perguntou? O excesso de confiança. Então, o excesso de confiança, assim como o termo já diz,
a pessoa entender que as decisões dela são sempre as decisões corretas. Que as decisões dela é o olhar dela. Ela entende dessa forma. Que aquilo que ela escolheu sempre foram decisões acertadas ou assertivas. E aí ela não olha mais nada. Então por exemplo, eu estudo economia, então eu sou um economista e eu sei que aquele investimento XYZ, eu já vou fazer aquele investimento porque eu sou economista, eu tenho conhecimento. Mas há vários contextos, há várias situações, há momentos. Então, essa análise reflexiva, né? Esse olhar que eu entendo que é uma grande ferramenta para que a gente não incorra nesses atalhos, né? Nessas situações impensadas, impulsivas. Top demais. Eu tenho uma pergunta que na própria liga eu tenho esse viés um pouco comigo de que mais importante do que os assuntos, né? Mais importante do que o tema, às vezes, é a pessoa. Então, por isso que eu fiz aquela pergunta de como que é pra você. E, de novo, vou trazer um pouco mais pra esse lado. Sim. Então, você falou sobre felicidade, acho que há umas 3 perguntas atrás, de como o dinheiro ele é uma ferramenta, né, pra gente. Então, tanto para você acaba valorizando mais separar o seu dinheiro para fazer uma viagem, a pergunta é tanto referente aos estudos, então existe um estudo que acaba sendo mais satisfatório para a pessoa, seja de um autorrelato, mas de alguma forma medido isso, e até para a sua experiência, então como que você lida com isso? Eu entendo que, falando de finanças comportamentais, não só nisso, mas é o tema, e que é um ramo da economia que não é uma ciência exata, e que eu sou influenciado constantemente, e aí eu tomo decisões por conta dessas influências. Eu, por exemplo, já tive vários momentos na minha vida, assim como cada um de nós teremos, momentos mais tranquilos, ou seja, mais felizes, momentos mais complicados, enfim. É relativo. E aí, eu queria também falar, para justificar, que parece que, assim, existe não vou dizer moda, mas um certo relativismo sobre as coisas. Por exemplo, o que é bonito para mim é feio para você. O que é certo para você é errado para mim. Então, eu respondendo a sua pergunta, eu quero dizer o seguinte: eu preciso ter princípios, eu preciso ter referências e me basear nessas referências. Então, quando eu falo de um princípio de oferta e procura, por exemplo, na economia, é um princípio. Então, esse é um entendimento, né? Então, senão fica muito relativizado e aí não existe o certo ou o errado. Agora, eu posso escolher esse princípio ou outro princípio. Eu posso escolher esse caminhar ou outro caminhar. Então, com base nas minhas influências, eu comentei no começo que meus pais não tinham uma didática, mas talvez com certos exemplos ele dizia o que era finanças, sobre responsabilidade, sobre pé no chão. Talvez eu trouxe isso lá da minha infância, né? E aí o que com os meus estudos isso foi fortalecido, foi reforçado, né? Mas cada um tem uma vivência, cada um tem uma experiência. Não sei se eu respondi o que... Não, respondeu. Eu perguntei isso de uma parte mais pessoal, sim, sobre a pessoa, exatamente nesse sentido, para saber um pouco de como você foi sensível às suas experiências, né? Sim. Mas ainda tem uma pulga atrás da orelha do Rafael de qual que é o seu planejamento, o que significa para você hoje essa ferramenta do dinheiro. Então, é um planejamento para sua família viver bem, fazer uma viagem e tentar fazer um planejamento para o futuro, o que é para você isso? Então, o dinheiro, uma moeda de troca que é necessária, que é importante no mundo que a gente vive. Aliás, né, sempre foi.
Só que o que eu faço com isso? Como eu conduzo isso? Como eu lido com isso? Eu costumo dizer também, eu falo no livro, sobre a questão de dinheiro são pessoas. Então, vai depender, Rafael, do teu conduzir das coisas. Quais os seus objetivos? O dinheiro é importante, ele é necessário. Mas ele é necessário para quê? Para eu suprir as minhas necessidades básicas, qual que são as suas aspirações e seus desejos? Você está feliz, está contente somente com as suas necessidades básicas? Ou não? Ou você gosta de supérfluo, você gosta de viajar, você gosta de adquirir bens, você gosta de se sentir bem, por exemplo, numa viagem, você gosta de ter momentos felizes. Então, isso depende de cada um. Eu sou uma pessoa simples, me considero uma pessoa simples. Não tenho muitas aspirações materiais, mas eu entendo que é necessário eu ter alguns bens materiais necessários, moradia, por exemplo, um carro que me conduza para onde eu for, que me facilita, que é um mal necessário, vamos dizer assim, né? Talvez bens dentro do meu lar, da minha casa, que me favoreça, mas não preciso de luxo. Então, eu acho que é nesse caminhar, eu acho que é por aí. Não, legal demais. Muito coerente do professor, inclusive, porque desde a pergunta que você perguntou sobre como se organizar, ele não veio com nenhuma regra de bolso, né? 10%, 30%. Não, exato. E até agora a mesma coisa. Ele falou, ó... Flexível, Ele né? deu todo... 90% da resposta foi, é muito relativo, tem a ver com você. Não, porque... Não vou trazer uma regra de bolso para não... mas é porque essa regra de bolso, elas existem também. São técnicas, né? Existe. Mas não é sobre isso. Né? São importantes? Sim. São ferramentas também, né? Mas eu estou te falando no que eu acredito, na minha proposta. E claro, a gente está falando de finanças comportamentais, que é um complemento das finanças tradicionais, né? Da economia tradicional, né? Então, é uma parte, até o professor Jarvis comentou também no início, é um campo vasto, né? De estudo, de entendimento, de percepção, de amadurecimento. Por exemplo, o Kahneman, o Daniel Kahneman, ele escreveu o livro Rápido e Devagar em 2002, 2011 ele publicou. E continua super atual, né? E é recente, é muito recente. Tem outros autores também, é muito recente. Então, a gente está gatinhando, aprendendo aí, iniciando esse aprendizado, esse olhar, né? E que bom. Não, Vero, né? E existem muitos propósitos para o dinheiro, né? As regras, nós entendemos que elas se fazem necessárias porque existem níveis de maturidade. Então, dependendo para quem está começando, por vezes é necessário ter uma diretriz, ter um número, né, norteador, né? Então, tantos por cento para cá, ou só vá para o supérfluo depois que o essencial for atingido. Sim. Então, você carece mesmo, né, de ter isso como ponto de entrada. Mas a maturidade vai dizer, e a resposta do professor Sandro foi nessa mesma linha. Sim, eu lembrei agora, eu só não lembro a referência, de uma pesquisa do índice de felicidade. A pesquisa, o índice U, não sei se o senhor conhece, o professor Jarvis. Antigamente, ou há tempos atrás, era mais ou menos assim, o gráfico, né? Eu nascia, e aí aquele gráfico ia aumentando a minha felicidade, e aí quando eu iniciava por volta de 30, 40, esse gráfico ele diminuía, o índice de felicidade era menor, né? E aí, quando eu envelheço, eu também volto. Então, criança feliz, adulto com as suas responsabilidades, compromissos, responsabilidades, né, como pai, como trabalhador, como chefe de família, etc, etc. E aí, na minha velhice, eu volto a ser mais feliz, porque aí eu vou desfrutar daquilo que eu construí. E essa curva está se modificando. Essa queda de felicidade era em torno dos 40 anos. Agora é em torno dos 20. Eu só não lembro a referência, depois eu posso até... O jovem, é uma pesquisa, né? Não dá para generalizar, mas é uma pesquisa.
O jovem, esse U, ele começa a descer a partir dos 20 anos. Quando o jovem ele começa a estudar, terminar seus estudos, entrar no mercado de trabalho, ou sendo empreendedor, ou num ambiente corporativo. Então, essa curva, ela está diminuindo a felicidade. Por quê? Porque os objetivos são outros. Aquilo que para mim era o meu objetivo e, portanto, me trazia felicidade, para muitos jovens de hoje não é mais. Devido às tantas possibilidades, né? Então, é só um exemplo aí também que eu lembrei agora. São os propósitos, né? E puxando aqui para o Eduardo, né? Para sabermos sobre a Liga, a USC Finance, a relação com a comunidade. Existe algum projeto, algo que a Liga pense em transitar, envolvendo, além dos estudantes de economia, a comunidade, o nosso entorno? Então, esse projeto a gente ainda não tem estruturado. Como a gente está no início da Liga, a gente está priorizando transformar o ambiente interno da Liga. Mas futuramente, assim, a Liga ela tem que, além de cortar a distância com o mercado de trabalho, ela também tem que impactar a sociedade. Então, o que a gente vê a respeito disso? A gente até falou do comitê acadêmico. A gente tem que criar, no sentido cases, no sentido de como é que a gente pode impactar, como é que a gente pode melhorar tal coisa do nosso entorno, algo nesse sentido. A gente tem pretensão de fazer coisas maiores, acho que é isso que a gente tem de pano de fundo, né? Então a gente quer crescer, mas hoje a gente também está começando, então a gente tem essas ideias na parte, por exemplo, de educação financeira, de começar com os posts, tentar ali fazer um trabalho de educação financeira, tanto na faculdade aí, começar a expandir. Então a gente tem alguns projetos para o futuro e hoje a gente acaba se restringindo um pouco mais nisso por limitações de estar começando e a gente não sabe nem o quão rápido isso vai também se desenvolver. Às vezes vai ser mais rápido do que a gente imagina. Mas assim, eu acho que o impacto principal, principalmente na comunidade, é a comunidade de alunos. Nos eventos que a gente planeja fazer toda semana, e a gente inclusive já fez, é impactar, trazer um conteúdo que agregue para a vida profissional do aluno. Não só para ele entrar na USC, mas também para agregar. Ser um projeto que seja além de uma comunidade. Então, seja algo que impacte, traga resultados não tão tangíveis assim. Sim. Mas que tem um impacto. Mas tem um impacto. Às vezes a mudança do comportamento de ali numa residência que não está apostando, por exemplo, esses comportamentos que a gente falou que hoje pode ser muito fácil, muito comum, e às vezes não é tão eficiente em questões de o quão útil poderia estar sendo o dinheiro para o indivíduo. Eu acho que já faz um efeito cascata também e a gente consegue atingir também isso aos poucos. Sim. Isso é totalmente louvável, né? Esse envolvimento, né? Às vezes o resultado demora um pouco, né? Exato. Nós temos um pensamento ou uma forma de lidar com a vida muito imediatista. Tem também a ver com o viés do otimismo que o professor comentou, né? E aí, por conta desse imediatismo, eu também tomo decisões assim de forma muito rasa, né? Muito superficial. Pensando nisso, eu entendo que tem uma parte também que eu falo no meu livro sobre mentalidade financeira. Mentalidade é uma palavra que também está um pouco na moda de um tempo para cá, né? O mindset, né? Exatamente. E ela é construída ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, um projeto de pesquisa ou um trabalho de impacto para a comunidade, né? Para os próprios alunos, né? É trabalhar a mentalidade. E que ela pode ser modificada, mas ela já de certa forma, ela já tem... O que é mentalidade? É a forma de pensar. Você pensa de um jeito, o professor Jarba de outro, você, Rafael, pensa de uma forma também. E esse seu pensar, ele é construído ao longo do tempo. Às vezes, para modificar essa mentalidade... Então, o que eu quero dizer? Para eu entender que eu não posso gastar mais do que eu ganho, às vezes é difícil. Porque talvez eu vivenciei isso dentro da minha casa por 15, 20, 30 anos. Então, não é tão simples. Né? É possível, mas não é tão simples.
Inclusive, eu estou agora com um livro intitulado Não Começou com Você, que isso passa, inclusive, pela genética. Bacana. Inclusive pela genética, né? Mas é um bate-papo muito enriquecedor, né? Acho que aqui nós estamos tratando de forma prática as finanças comportamentais, sem os jargões da economia, que muito favorece, né? Sim. E flui, o tempo flui. Alguma pergunta, alguma consideração que tenha ficado em aberto, que vocês queiram trazer, para a gente já ir para a parte final? Basicamente, eu acho que tem bastante coisa que a gente tem dúvida sempre, né? Nessa parte inicial. Então, tudo... a gente acaba deixando muito grande tudo, né? Tudo é muito intenso. Então, tanto naquilo que eu falei na parte de investimentos, algo mais sexy que a gente sempre vai falando, vai ter coisa que vai ser impactada pelas finanças comportamentais. Então, essa parte de ações que você falou, essa parte de ancoragem, sempre vai ter mais dúvidas pensando nisso. Então, na parte de construção, que eu falei também, de que a gente não pode tentar construir uma areia movediça, acho que tem várias partes, mas uma coisa que é mais particular é que agora a gente começou a monografia, então a gente está no 6º semestre, né? Então a gente começou esse trabalho para conseguir chegar no nosso trabalho final do curso. E aí eu tô interessado nessa parte de finanças comportamentais e economia comportamental por conta disso. Então, esse é um dos motivos do porquê eu tô aqui. E muito do que eu comecei a ver, que eu tava pensando em falar de bets, né? Mas, conversando com alguns professores e vendo, eu acho que mais interessante para entender como que chegou aqui é exatamente isso, de ver o passado. Então, o Brasil já teve... tem uma história, por exemplo, com o Jogo do Bicho no Rio de Janeiro muito forte. Sim. Tem uma história da casa lotérica que é legalizada. Então, apostas não é uma coisa que começou agora na vida do brasileiro, né? Então, eu queria entender como que a gente pode entender tanto do marketing, de às vezes colocar um framing, mostrar que você pode ter um ganho muito maior do que você vai perder para diminuir, como que muitas vezes a gente pode botar a mão na consciência dessa parte e se tornar algo menos incomum do que os comportamentos mais comum, aliás, de ser visto. Então, a gente vê a casa lotérica, mas a gente não vê o pessoal jogando com Bolsa Família como estava nas bets, né? Então, acho que teve democratizou e deixou um acesso muito fácil e, às vezes, até injusto para o pessoal que não tem uma luz nesse sentido. Então, a minha dúvida é mais como que você vê esse cenário hoje, principalmente de bets, endividamento das famílias. Eu comentei em algum momento sobre a questão estrutural, sistêmica, né? Falando sobre leis, sobre regulamentações, né? Então, é algo que precisa-se também olhar, a gente tem que tomar cuidado e respeitar e seguir, e criar, sugerir novas modificações, por exemplo, na lei, se for o caso, se for interessante, né? Eu entendo, Rafael, que precisa se estudar, precisa se aprofundar para entender esse processo, essa estrutura, esse sistema. Há muita controvérsia sobre esse assunto, há muitas indagações sobre esses assuntos, até questão falando de corrupção, de lavagem de dinheiro e tudo mais. Mas é uma realidade, o povo brasileiro gosta de jogar, gosta de jogo, né? Existe uma questão legal, uma questão moral, uma questão ética. Olha as vertentes, né, que a gente pode estar entrando. E eu entendo que tudo isso passa pela questão comportamental. Eu preciso entender o que é possível, eu preciso entender e sugerir aquilo que pode ser modificado, melhorado, e eu também preciso entender aquilo que eu não posso mexer, pelo menos a curto prazo, né? Então, eu não sei se eu consegui te dizer algo sobre isso. É um assunto que eu considero complexo também, né? Mas que é uma realidade. Então, talvez eu não tenha tanto fundamento, tanto embasamento para eu poder discorrer aqui para você. Não, tem muita coisa que está acontecendo agora. Então, nem quem está lá na frente, que está combatendo isso, está ativo, fazendo isso todos os dias, tem muita noção, né? Por isso que eu queria entender mais na parte do comportamento. Pegando até um gancho. Eu trabalho em um grande banco e é um banco que tem a casa lotérica, ele paga esses auxílios
E no ano de 2022, para os clientes que recebiam o Bolsa Família, o governo ele liberou o empréstimo do Bolsa Família. Foi recorde de gente procurando esse banco. Recorde. Nunca foi visto uma lotação desse nível. E aí, qual é o gancho que eu quero pegar, professor? Qual é o impacto do governo nas finanças comportamentais? Porque, assim, quando o governo ele assina uma carta e libera assim, vai fazer empréstimo do Bolsa Família, que é de subsistência, isso não contribui. E eu queria saber qual é o impacto e como o governo ele pode ajudar nesse sentido. Então, o governo fazendo isso, ele tem um objetivo, que aqui não vamos entrar no mérito da questão qual é a finalidade e o objetivo dele fazer dessa forma que, entendo eu, ser benéfico, né? O ideal que fosse benéfico para todos. Essa é a finalidade da economia, né? Fazer com que todos ganham, né? Mas eu entendo que a chave dessa questão que você está trazendo é sobre políticas públicas. Mudança em políticas públicas. E aí o buraco é um pouquinho mais embaixo. Depende de uma série de fatores, mas eu acho que passa por mudança, melhorias, enfim, de políticas públicas, normas, regras claras. A gente pode dizer assim, ó, os agentes econômicos são pessoas, famílias, empresas, pessoa jurídica e governo e outras questões exteriores também, né, internacionais, que se integram. E aí o governo ele recebe, por exemplo, né, como um dos agentes econômicos, ele recebe recurso dos impostos que nós pagamos, por exemplo, as empresas, etc. Né? A ideia e o objetivo é o quê? Isso acontece. Ponto. Isso acontece. O governo tem que utilizar em transporte, segurança, habitação, saúde. A forma, a metodologia, as políticas públicas que existem hoje, elas são as melhores? É a melhor forma? Não sei. Então, respondendo para você, depende dessas mudanças de políticas públicas, né? E aí a gente tem o papel de quê? De votar certo, de escolher, né? Não vou nem entrar no mérito de política aqui, né? Mas passa por isso. O que eu sinto que falta? Falta gente igual você no governo para propor ideias do ponto de vista de finanças comportamentais que sejam práticas. Vou trazer só o resultado desse empréstimo. Trouxe inadimplência para a Caixa e para o cliente também. Foi para os dois. Não, perfeito. E o interessante é que nós já estamos abrindo a possibilidade de um outro encontro. Porque se o foco hoje se tratava das finanças comportamentais, né? Esse acaloramento, quando a gente fala em políticas públicas, né, que muito interessa também a economia, principalmente, sem sombra de dúvidas, eu acho que já é um deixa para uma outra oportunidade, né? Nós estamos nos aproximando do final, acho que a gente só tem a agradecer a generosidade, o compartilhamento de conhecimento do professor Sandro, né? Ao Eduardo e ao Rafael, essa participação na Liga Universitária da USC Finance é algo que tem muito a agregar, porque alguém que ingressa no curso já se depara com um trabalho feito pelos pares, e isso tem uma relevância que talvez o resultado a gente não enxergue no curto prazo, mas seja a maturidade com o tempo vá afirmando, né? Então, para finalizar, com a Liga, a USC Finance, o que o Eduardo, o que o Rafael tem aí de fala final? Estou deixando um incentivo para cada um. Que legal, Rafael, obrigado, Bruno. Aqui, ó. Muito ao obrigado. Eduardo também, muito uma lembrança. Obrigado. Legal e demais. Que a Liga tem para finalizar? Se eu quiser participar da Liga como estudante de economia, quem eu procuro, onde eu encontro? Primeiro, agradecer a presença do professor Sandro, do professor Jarbas, oportunidade sensacional. No momento, a gente já tem uma estrutura da Liga bem consolidada, então, para participar da Liga, a gente vai abrir, mas tudo agora mais um processo seletivo mesmo, então, pode vir falar diretamente comigo, com o Eduardo ou com o Matheus, né, que fazemos parte da presidência da Liga.
mas a gente também tem um grupo no WhatsApp que a gente compartilha tudo lá. Inclusive, esse videocast, quando sair, a gente já vai compartilhar lá. E por lá a gente acaba comunicando com todos que não só participam da Liga, mas que não como membros, mas que participam para assistir, para estar junto com a gente nos eventos, que é para quem a gente está fazendo isso na realidade. Então, basicamente é isso. A gente está iniciando essa parte do videocast, já conversamos, estamos com alguns projetos de como a gente pode seguir de várias áreas, vários eventos, inclusive nesse formato aqui. Então já deixo a possibilidade de chamar vocês também para alguma participação, algo mais nosso, que a gente vai estar com a iniciativa. O que mais, Edu? Mas assim, o primeiro passo é entrar no grupo. A partir do grupo, a gente vai mandar o link do processo seletivo. Agora, a gente está cuidando do processo seletivo que a gente já iniciou. Então, tem gente que está entrando, estão mandando os vídeos, estão na parte de entrevista e tudo. Mas só de entrar no grupo, já é o primeiro passo, já é um passo muito grande. Uhum. E eu queria também agradecer a oportunidade de estar aqui. Aprendi muito, muito. Tô até anotando aqui para trazer para minha vida pessoal. Bom. Que a gente tem sempre o que aprender. Então, foi uma oportunidade gigante. Tô muito feliz de ter participado aqui com vocês. Acho que esse tipo de iniciativa é incrível. Não, é sempre uma troca, né? A gente, por mais que tenha conhecimento em uma área, não sabemos tudo. Estamos sempre em movimento, sempre aprendizado. Ao professor Sandro, muito obrigado por sua participação conosco, né? Nós estamos gravando aqui na Escola dos Saberes um projeto embrionário, mas vai ganhar corpo, com certeza. Bacana. Nós temos o Cristiano, que nos auxilia, quem nos convidou para a utilização do espaço e que deixou esse espaço aqui maravilhoso. Quem está acompanhando pelo YouTube não tem a dimensão do capricho que nós temos aqui no espaço. Excelente. Né? Essencialmente, diferenciado demais. Totalmente diferenciado. Fruto do capricho do Cristiano, que também tem que deixar aqui os parabéns pelo zelo, né? E ao professor Sandro, fica aqui também uma lembrança, né, por sua participação. Legal. E encontrar o livro do professor Sandro. Onde nós encontramos? Quais são suas palavras finais, professor? Vamos lá. Primeiro, quero desejar para o Eduardo, para o Rafael e para todos os alunos, né? Sucesso. Muito obrigado. Quero trazer uma percepção, não é dado, não é uma pesquisa, mas é uma percepção. Eu sou assim, eu tenho as minhas teorias. Só preciso tangibilizar escrevendo artigos, né? Por exemplo. A maioria dos líderes de sala, a maioria daqueles que encabeçaram um projeto, uma liga, um diretor acadêmico, futuramente são pessoas falando do mundo corporativo, profissionalmente falando, de sucesso. Então, eu já estou prevendo para vocês e já estou desejando isso para vocês. Legal demais, obrigado. Para não falar profetizando, tá bom? Então, eu agradeço ao professor Jarbas, que eu tenho um respeito, uma admiração muito grande por toda a sua história, enfim. E eu sou muito grato, né? Estou iniciando ainda em algumas questões, alguns assuntos. Meu LinkedIn, Sandro Costa Gonçalves. Quem quiser acessar lá e tirar dúvida, trocar ideia, compartilhar saberes. O Instagram é sandrocosta.goncalves também. E é isso, a gente vai se falando. Quero deixar também um livro para o professor Jarbas. Opa, muito obrigado. E quero deixar um livro para a USC's Finance. Para USC's Finance. Obrigado. Muito talvez obrigado. Vocês deixar lá como eu vou, consulta ou representativamente eu vou pegar aqui, mas a gente vai dar uma maneira. Eu faço uma dedicatória. Ótimo. E é isso. Obrigado. Top. Pela minha singela contribuição, meu pequeno saber aí. Foi obrigado. Excelente. Imagina, de pouco em pouco a gente vai compartilhando esse conhecimento, né? Não se trata de um assunto recente, porém a gente crê que ainda não tão explorado quanto deveria de fato, né? E agora ter uma publicação com uma linguagem prática, simples sobre o tema, muito enriquecerá. A quem nos acompanhou, nosso muito obrigado por ter ficado conosco nesse período. Foi um bate-papo aqui, horas, né? Ficaríamos se necessário fosse, mas há ali um limitador, é sempre uma satisfação participar, né? E a gente, nesse instante, finaliza esse videocast do estúdio USC's
Pedimos que se inscrevam aqui no canal do YouTube da USCS para ficarem ligados nos próximos episódios e aprofundem estudos em finanças comportamentais, porque a partir do momento que você começa a estudar sobre, é uma paixão natural. Então, até mais. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Obrigado, valeu. Obrigado, gente.